Começando mais um Mitos e Verdades sobre os signos. E agora falaremos sobre os comunicativos geminianos. Aliás, eles são conhecidos justamente por essa habilidade em se comunicar, que ou eles já possuem naturalmente ou vieram desenvolver ao longo dessa vida. Desenvolver essa habilidade, iluminar essa capacidade de falar com clareza, de se expressar e por aí vai. Isso é válido para as pessoas que também têm ascendente em Gêmeos. Gêmeos é um signo regido pelo elemento ar, elemento da razão, do raciocínio, da inteligência e também é governado pelo planeta Mercúrio. Bom, nós vamos então agora conhecer os mitos e verdades associados ao signo de Gêmeos. Eu trago uma primeira afirmação aqui e você do outro lado vai refletindo aí. Será que é mito ou verdade? Bom, bora lá. Geminianos são extremamente comunicativos. Esse daí eu já trouxe para vocês o spoiler, né? A resposta é verdade. Gêmeos, né, como eu disse, é regido pelo planeta da comunicação e isso faz com que as pessoas deste signo tenham uma facilidade natural para conversar e se expressar. E aí, como eu disse, se tratar de repente de um geminiano tímido, a tendência é que ao longo da vida ele modifique isso e consiga desenvolver essa capacidade aí de comunicação, tá? Vamos à segunda afirmação. Continuando, né, nessa questão do lado comunicativo, eu trago a seguinte frase: os geminianos são fofoqueiros por natureza. E aí, gente, complexo. Tenho certeza que muito geminiano que está assistindo agora torceu o nariz para essa afirmação. Não gostou não, hein? Mas e aí? Isso é mito ou verdade? Eles são fofoqueiros por natureza? O que você aí do outro lado pensa sobre isso? Dá uma refletida em torno dos geminianos que você conhece, que tem aí à sua volta, seja de repente no trabalho, na faculdade, no colégio. Esses geminianos, eles são fofoqueiros por natureza? Bom, vamos revelar. Isso é mito, gente. Embora eles gostem, né, de trocar informações, digamos assim, isso não significa que sejam fofoqueiros no sentido negativo mesmo, de ficar passando informação, né, para o outro, revelando aspectos da vida particular de alguém para outras pessoas. Não, eles não ficam necessariamente levando. Agora, que eles têm uma curiosidade natural em saber, né, sobre as coisas, aí sim, tá? Então, essa coisa de serem fofoqueiros, isso é mito, tá? Terceira afirmação: geminianos têm dificuldade de manter o foco em algo por muito tempo. E aí, você geminiano, você tem essa dificuldade de manter o foco numa coisa, num objetivo, numa meta, em algo que você determinou? Há essa dificuldade ou não? Você é focado. O que você aí do outro lado pensa sobre isso, gente? Geminiano tem dificuldade em manter o foco em algo que eles determinaram? Vamos revelar. Verdade, tá? Então, a cabeça do geminiano, ela é muito rápida, os pensamentos fluem numa velocidade ímpar, e isso faz com que essa mente ágil projete muitas informações e muitos interesses dos nativos. Então, se concentrar numa única coisa, de fato, é um grande desafio para as pessoas deste signo, tá? Próxima afirmação: geminianos são inconstantes nos relacionamentos amorosos. E aí, gente, há uma inconstância por parte desses nativos dentro das relações? Na sua opinião, isso é mito ou verdade? Revelando então, mito, gente. Na verdade, Gêmeos valoriza uma conexão que não é só física, não tem a ver só com química, mas uma conexão mental também com a outra pessoa. Eles valorizam muito a questão das afinidades,
da forma de pensar. E quando eles encontram isso no parceiro, na parceira, eles se tornam altamente leais e dedicados à relação. Então, essa inconstância, ela pode acontecer quando não há essa conexão, digamos assim. Mas a partir do momento que ela existe, eles são altamente leais e dedicados. Então, mito que geminianos serão sempre inconstantes nas relações, tá? Bora para mais uma. Geminianos são conhecidos por serem adaptáveis em diferentes contextos. Então, eles conseguem se adaptar nas diferentes circunstâncias em que eles venham a ser introduzidos. Na sua concepção, mito ou verdade? Bora revelar. Verdade, gente. Gêmeos têm uma capacidade incrível de se adaptar. A flexibilidade que eles possuem, a capacidade de se adaptar, né, a novos ambientes, são características altamente presentes em quem é de Gêmeos, tá? Então fica a dica. Eles têm essa capacidade incrível aí de se adaptar, né? Se você for contratar uma pessoa, né, para uma função que necessite, de repente, fazer muitas coisas, coisas diferentes, que não tenha rotina, você pode contar com um geminiano para a função que ele vai fazer bem feito, tá? Bom, vamos à próxima. Geminianos são superficiais e não se aprofundam em absolutamente nada. Isso é muito falado por aí, tá? O pessoal costuma dizer aí que os sagitarianos, eles se aprofundam e os geminianos, que são os opostos complementares, acabam adotando aí uma via de superficialidade, tá? Mas aí, gente, a gente tem uma reflexão, né? Porque entre ser superficial em algumas coisas e não se aprofundar em nada, existe uma distância. E nessa afirmação a gente tem justamente isso no contexto, tá? Geminianos são superficiais e não se aprofundam em nada. Então, será que o geminiano ele é assim, ele não se aprofunda em nada? Isso é um mito ou verdade? Vamos revelar. Mito. Embora eles tenham muitos interesses que acabem fazendo com que eles não se aprofundem, com que eles conheçam muitos temas de maneira superficial, tá? Eles acabam se aprofundando naqueles assuntos que cativam eles. Então, assuntos que de fato eles gostem, eles sintam um chamado, eles acabam sim se aprofundando. Então, eles não são superficiais em tudo. Eles conhecem muita coisa de maneira superficial, mas eles de fato se aprofundam naquilo que eles sentem um chamado, naquilo que eles se envolvem, tá? Vamos lá, mais uma. Geminianos são ótimos contadores de histórias e sabem como entreter um grupo. Na sua opinião, isso é mito ou verdade? Verdade, gente. Eles têm um talento natural para contar história e conseguem fazer isso interpretando e de forma divertida. E eles costumam ser excelentes quando se fala em prender a atenção das pessoas com as suas histórias e conversas. Então, verdade. Vamos lá, mais uma. Geminianos possuem facilidade para lidar com mudanças e eles se entediam facilmente com as rotinas. Eles se entediam, então, facilmente com as rotinas? Mito ou verdade? Verdade, gente. Geminianos, eles tendem a se adaptar bem, né, a novas situações, como eu já falei aqui hoje, gostam de variedade, então a monotonia realmente não é o forte de quem é de Gêmeos, tá? Agora, se estivéssemos falando de virginianos, que também são regidos pelo mesmo planeta Mercúrio, aí seria outra história. Virgem gosta de rotina, aprecia a monotonia, mas Gêmeos não. Gêmeos gosta aí, né, de badalo, Gêmeos gosta de diversão, Gêmeos gosta de novidade, tá? Bom, então vamos aqui relembrar os nossos mitos e verdades de hoje. Então, geminianos são extremamente comunicativos? Foi a nossa primeira afirmação. Verdade, sabemos que são.
Os geminianos são fofoqueiros por natureza? Isso é mito. Eles são curiosos, querem saber das coisas e da vida dos outros, mas não significa que saem por aí falando absolutamente tudo, inclusive aquilo que não devem, tá? Mais uma, foi a terceira, olha só. Geminianos têm dificuldade de manter o foco em algo por muito tempo? Verdade. Vimos que a mente deles ágil faz com que passe 1000 informações ali pela cabeça. Difícil focar assim, né? São inconstantes nos relacionamentos amorosos? Mito. Desde que haja conexão, há uma lealdade e uma frequência ali, uma dedicação à outra parte. Aí, geminianos são conhecidos por serem adaptáveis a diferentes situações? Verdade. Geminianos são superficiais e não se aprofundam em nada? Mito. Eles se aprofundam naquilo que eles gostam. Geminianos são contadores de história e sabem entreter o grupo? Vimos que sim, verdade. E eles possuem, por último, facilidade para lidar com mudanças e se entediam com rotina? Verdade, eles não apreciam rotina. Agora, gente, sempre vale reforçar que a gente não deve caracterizar e analisar uma pessoa considerando apenas o signo solar dela. Esta é apenas uma informação no mapa astral de um indivíduo, que é composto por diversas outras informações, tal como o ascendente, o signo lunar, que é onde estava a Lua no momento que aquela pessoa nasceu, os outros astros, por onde estavam, em quais signos, quais casas, quais aspectos eles estavam formando. É esta análise que vai permitir a gente compreender um pouco melhor sobre a nossa personalidade ou sobre a de uma outra pessoa. Então, se você ainda não fez seu mapa astral, procure aí um bom astrólogo que ele vai te auxiliar. Eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, que é o Edu Scarfon Oficial. Se você não está me seguindo ainda no Instagram, siga por lá também, tá? @EduScarfon. E para você marcar a sua leitura de tarô comigo, eu também atendo com o tarô, pelo WhatsApp. Código 11, número 97374 5755. Então é o 11 97374 5755 e lá o pessoal te dá todas as informações de como fazer a sua leitura de tarô online por chamada de vídeo. E é claro que no atendimento nós podemos falar também um pouco sobre astrologia, dar uma olhada no seu ascendente, o que você tem no meio do céu, com o que de repente você prospera na vida, quais são os cuidados que você precisa ter em relação a dinheiro para que ele não falte e em relação à saúde para evitar problemas, se prevenir. No amor, o que você tende a viver nessa vida, qual é o tipo de relacionamento que dá certo, como que você se torna uma pessoa feliz. Então, tudo isso o mapa astral traz aí de informações para você e a astrologia, gente, é autoconhecimento puro. Então, hoje falamos um pouquinho aí sobre o terceiro signo do zodíaco e eu te convido a ficar ligadinho porque nós percorreremos todos os signos nos nossos próximos encontros. Bênçãos brilhantes e até lá!